Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E glória divina e trina ternura. Bem, caros fiéis aqui do santuário, queridos ternureiros, hoje nós temos tantas mensagens, mas eu vou deixar Isaías, vou deixar o Pai Nosso, vou deixar só esta frase. Quando orardes, não multipliqueis as palavras. Mas as palavras são importantes, sim. Mas não multipliqueis as palavras, porque devemos entender que na oração tem 3 níveis. A oração vocal. E alguns transformam esta oração vocal numa metralhadora. Eu já rezei, quer dizer, dos lábios com a boca eu disse isso. Mas existe uma outra oração que é muito mais importante. É a oração mental, você pensa. Nós sabemos que o cérebro é o órgão mais preguiçoso. E os políticos o que fazem? São muito espertos. Não deixamos o povo pensar. Se o povo pensa, começa a nos criticar, a ver os defeitos. Então, o que fazem os políticos? Distraem. Já os romanos usavam a expressão panem et circes. Você dá o pão, comida ao povo, e depois grandes jogos. Havia os circos, nós agora temos os estádios de futebol, churrasco e futebol. Nós traduziríamos esta palavra panem et circes. Mas o que manda, nada acontece se não acontece na cabeça. Portanto, a oração deve ser não tanto vocal, mas deve ser mental. Depois tem a terceira oração, esta é a perfeita. Se chama também contemplação. A terceira, poucos chegam lá, é difícil. É quando a pessoa é a oração, eu uso a expressão, a oração cordial, que vem do coração. Não tem mais palavras, não tem tanto pensamento, não é tanto pensamento. As pessoas só têm um pensamento. Em geral, o que é? Às vezes é uma ejaculatória. Perdão, Senhor, perdão. Oh, te amo, Senhor, te adoro. Mas nem com os lábios não diz, é com o coração. Então, meus queridos, quando Jesus diz, não multipliqueis as palavras, é sinal que a palavra é importante. Rezem o terço, rezem o rosário, rezem os salmos, cantem os salmos, tudo isso é muito importante. Mas tem que dar um passo a mais. Às vezes, pare com as palavras e fique meditando a palavra de Deus. Esta oração mental. Mas a mais perfeita é a contemplação. Isso precisaria muito tempo para desenvolver este tema. Mas eu gostaria também de complementar. A oração sem ação é uma alienação. Quantas pessoas rezam também com oração mental, todas as perfeitas orações, mas não se abrem aos outros, não fazem nada de concreto pelos outros. Quantas pessoas, são rezadeiras, até 1000 ave-marias, mas muito pouca solidariedade. Eu discutia com uma pessoa, disse, mas escuta, você faz um cruzeiro aí que te custa uma fortuna. Não, mas não é muito caro, porque a gente paga prestações, mas paga mais ainda. Na verdade, vai fazer a tua viagem, faz o teu cruzeiro, faça isso até é necessário. Mas não esqueçamos de abrir tudo que nós temos para quem mais necessita. Quem tem 2 túnicas, dê aquele que não tem. Ao final, temos toda a motivação no Evangelho. E hoje, celebrando a festa de São João de Deus, é um dos santos mais engraçados. Praticamente ele, antes dos 40 anos, fez de tudo um pouco, todas as profissões, mas estava insatisfeito.
E ele viu num hospital, mais do que um hospital, um depósito de doentes, que não tinha atendimento. Alguns tinham problemas mentais, e ele foi atendendo, mas não sendo enfermeiro, foi despachado, vai embora, você não entende. E ele, aí os biógrafos têm um pouco de diferença de interpretação. Ele diz, não, mas eu tenho que atender estes doentes. E ele se fingiu assim, meio doente mental, e conseguiu um cantinho lá, neste hospital. E ele começou a servir os irmãos, atendendo os trabalhos mais humildes, aqueles trabalhos mais humilhantes, né? Aqueles trabalhos, trocar, lavar, tirar o pinico e fazer todos esses trabalhos. E os diretores dizem, mas acho que não é fora da cabeça. Aliás, é admirável. E perguntaram para ele, mas você não é doente de cabeça? Você está fazendo tudo isso, mas por quê? E ele deu aquela resposta como deram todos os santos. Ele disse, não, porque já teve alguém que fez por mim muito mais, e sou muito mais doente do que estes aí, por causa do pecado. Ele tinha tido uma vida, não diria tanto de pecado, mas de muitas aventuras. Tinha trabalhado em 50 profissões. E no final, depois dos 40 anos, ele sentiu este chamado. Fundou uma congregação, são a congregação deste São João de Deus, que atende sobretudo os doentes. E até em Roma, na ilha Tiberina, onde tem o rio Tíber, né? No meio tem uma ilha. E ele fundou lá um hospital também. Vamos então agradecer a Deus, vamos aprender a orar, não apenas blá blá blá, mas também em silêncio, como Jesus se retirava no silêncio. Eu acho que, estamos acompanhando também, eu acompanhei um pouco o Frei Gilson. Eu acho que é uma grande graça de Deus, quantas pessoas se reaproximam de Deus, além de toda a catequese que Ele está dando. Mas eu também faço um apelo mais aos guarapovanos, tem muitos que estão acompanhando. Bem, quando você terminou por online, vem agora não apenas virtual, mas também presencial, né? Alguém chega aqui subindo um morro, sujando o sapato, mas Deus está vendo tudo isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.